desde cedo, ensinaram a gente a se olhar pelos olhos dos outros. Como se a própria visão não bastasse. Um elogio virava céu. Uma crítica nos arrastava para o chão. E assim, sem nem perceber, fomos construindo nossa identidade com retalhos da opinião alheia. Um quebra-cabeça montado com peças que nunca nos pertenceu de verdade. O mais curioso, a gente chama isso de ser aceito. Mas aceito por quem, mesmo? Pelos que não enxergam o que sentimos quando a porta do quarto se fecha e sobra só o silêncio? Irônico. Buscamos tanto ser vistos que esquecemos de nos ver. E como dizia Carl Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais fugimos de nós mesmos para caber no molde dos outros, mais nos perdemos no labirinto da aparência. A alma começa a gritar num idioma que só o silêncio entende. Aliás, se esse tipo de reflexão já tocou alguma corda aí dentro, já deixa teu like e se inscreve. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo à tona essas verdades que muitos têm medo de encarar. Aqui, o convite é para mergulhar fundo, sem pressa, sem filtro, sem medo. Essa busca por aprovação constante é como tentar colar um espelho trincado com fita adesiva. Cada opinião que a gente absorve, sem questionar, é mais uma rachadura. Até que chega uma hora em que o reflexo que aparece não é mais nosso. E aí, surge uma pergunta que poucos têm coragem de encarar. Se eu tirar todos esses pedaços que não são meus, o que sobra de mim? Talvez apenas o começo da liberdade. Mas antes de falar de liberdade, precisamos reconhecer a prisão que nos mantém nesse ciclo. E é aí que entra o próximo ponto. A prisão invisível do o que vão pensar. A prisão invisível do o que vão pensar não tem celas, nem algemas. Mas ela aprisiona como poucas coisas no mundo. A preocupação constante com o que os outros vão pensar é uma jaula invisível, forjada lentamente nas entrelinhas da criação, nas comparações silenciosas, nos olhares que julgam sem dizer palavra. Quantas escolhas você deixou de fazer porque alguém talvez não aprovasse? Quantas vezes você se silenciou para não desagradar? Cada gesto podado, cada vontade engolida, vai empilhando tijolos nessa prisão sutil. E quando você percebe, construiu os próprios muros. E como disse Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Mas não porque existam, e sim porque deixamos que habitem dentro de nós como juízes implacáveis. Essa vigilância interna, essa constante tentativa de se moldar às expectativas alheias, suga a vitalidade do ser e alimenta a ansiedade do parecer. O mais trágico é que muitas vezes esse outro, a quem tanto tememos decepcionar, nem está olhando. Estamos encenando um espetáculo para uma plateia distraída, e o preço dessa atuação constante é alto. Perdemos a espontaneidade, o brilho, a autenticidade. Mas toda prisão começa com uma escolha, e é a consciência que traz a chave. Só que antes de escapar, a gente precisa entender por que aceitou o papel de prisioneiro. E talvez esse papel tenha começado a ser escrito quando você entrou no teatro da perfeição. O teatro da perfeição. A cortina sobe. Luzes no rosto. Você sorri. Não porque quer, mas porque esperam que sorria. Cada palavra ensaiada, cada gesto calculado, e o papel que te deram, você interpreta com maestria. O problema é que, por trás do figurino impecável, existe alguém exausto, sufocado por um roteiro que não escreveu. Vivemos encenando versões de nós mesmos, no trabalho, na família, nas redes sociais. Sorrisos que escondem cansaço, opiniões engolidas para não destoar. O medo de errar transforma tudo em performance. É como se a vida real tivesse virado um palco, e o público, que nem sempre está assistindo, ainda assim dita a peça. Brené Brown, pesquisadora e autora, disse algo que corta como navalha. A perfeição é a armadura mais perigosa. Ela nos impede de sermos vistos como realmente somos. E o mais cruel é que quanto mais a gente tenta parecer perfeito, mais se afasta da própria humanidade. Essa mistura linda de luz e sombra, certeza e dúvida, força e fragilidade. A perfeição é um personagem cansado. Ele veste uma máscara sorridente, mas por dentro, chora. Porque a alma sabe que não nasceu para caber, e sim para transbordar. Mas e quando a peça termina? Quando as luzes se apagam e só resta o silêncio do camarim? É ali que a verdade aparece. E com ela, o desconforto. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Para responder isso, é preciso mergulhar fundo. E no mergulho, o que se ouve primeiro é o eco. O eco do silêncio interno. Quando tudo lá fora cala, o que sobra dentro?
A verdade é que muitos evitam o silêncio porque sabem o que vão ouvir. Há uma inquietação que não vem do mundo, mas da alma. Um burburinho abafado de tudo o que foi engolido, ignorado, sufocado. As vontades não ditas, as palavras censuradas, as decisões adiadas. Tudo isso fica ali, num canto escuro da mente, esperando o momento certo para gritar. Só que quando finalmente estamos a sós, sem distrações, sem máscaras, é como se esse silêncio ganhasse voz. E o que ele diz? Que há uma vida inteiramente sua esperando para ser vivida. Mas você a trancou do lado de dentro. Clarice Lispector, com sua lucidez cortante, escreveu: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Às vezes, o que julgamos como falha é justamente o que nos mantém inteiros. Mas para escutar isso, é preciso ter coragem de se encarar sem pressa, sem filtro e sem medo. A grande ironia é que quanto mais tentamos nos esconder de nós mesmos, mais alto o eco nos chama. Ele ressoa como uma lembrança de quem já fomos antes de tentarem nos moldar. A bússola interna, o retorno ao eu. Lá no fundo, bem onde o barulho do mundo não alcança, existe uma direção que é só sua. Uma bússola silenciosa que, mesmo ignorada por anos, nunca deixou de girar, apontando para casa. Não a casa de paredes e telhado, mas aquela onde mora sua essência, despida de aprovação, expectativas e performance. É curioso como passamos a vida buscando sinais do lado de fora, quando, na verdade, o verdadeiro norte sempre esteve dentro. Só que essa bússola não grita, ela sussurra. E para ouvi-la é preciso silenciar o excesso, desapegar do barulho, desaprender o que disseram que você deveria ser. Nietzsche escreveu: torna-te quem tu és. Mas como fazer isso num mundo que premia quem imita? O caminho começa quando você decide confiar mais na própria intuição do que no aplauso alheio. Quando percebe que a autenticidade não é sobre ser diferente dos outros, é sobre ser fiel a si, mesmo que isso te deixe sozinho por um tempo. Essa fidelidade assusta, porque ela exige escolhas. Exige dizer não onde antes você sorria. Exige sair de cenas onde antes era protagonista, mas por um papel que nunca quis. Só que nesse processo de reencontro, algo extraordinário acontece. A vida começa a fazer sentido de dentro para fora. E quando você encontra esse eixo, o mundo até tenta te puxar de volta para o caos, mas já não tem mais força para te arrastar. Você se ancora em si, anda com mais leveza, respira com mais verdade. E aí, quase sem perceber, surge uma vontade nova, a de viver essa verdade em voz alta. A rebelião sutil, ser você em voz alta, ser quem se é, sem pedir desculpas, é um ato de rebelião. Mas uma rebelião silenciosa, quase sutil, daquelas que não precisam de bandeiras nem gritos, porque falam alto no olhar, no gesto, no modo de ocupar o próprio espaço sem se encolher. Quando você começa a viver de acordo com a própria verdade, não é que o mundo muda. É você que muda dentro dele. A timidez vira coragem, o medo vira discernimento. E a necessidade de agradar se dissolve como névoa diante do sol da autenticidade. Simone de Beauvoir escreveu: viver é ultrapassar-se. E ultrapassar-se é também libertar-se das versões antigas que só existiam para caber. É deixar de lado o disfarce social para respirar com o rosto descoberto, ainda que isso assuste quem se acostumou com sua máscara. Mas há beleza nisso. Porque quando você vive sua verdade em voz alta, você não apenas se liberta, você se torna farol. Presença que ilumina, exemplo que inspira, coragem que contagia. E sem perceber, o seu simples existir vira um convite silencioso para que outros também se encontrem. Essa rebelião de ser inteiro, num mundo que te prefere em partes, é talvez a forma mais pura de espiritualidade. Estar em paz com o que se é, sem precisar provar nada a ninguém. E assim, sem esforço, todos os pontos se conectam, como se algo maior estivesse conduzindo o enredo. Mas, e se essa história ainda não terminou? E se, na verdade, tudo isso for só a superfície de algo ainda mais profundo, que começa justamente quando você se dá permissão para mergulhar? Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, tenha sentido algo se mexer aí dentro. Uma lembrança antiga. Ou quem sabe um incômodo familiar. Porque no fundo você sabe. Já faz tempo que vive mais para os outros do que para si. E tá tudo bem admitir isso. É justamente aí que começa o despertar. Você não está sozinho. Muita gente ainda tenta se reconhecer num espelho rachado, moldando gestos e palavras para agradar quem nem sempre está olhando.
Muita gente vive dentro dessa prisão invisível chamada o que vão pensar, sem perceber que as grades são feitas de medo e que o medo só cresce no escuro. No palco da perfeição, você aprendeu a sorrir por fora enquanto desmoronava por dentro. Mas agora, aos poucos, a máscara pesa mais do que protege. E quando tudo lá fora silencia, o eco que ressoa dentro de você começa a contar uma verdade que há muito tempo queria ser ouvida. Essa voz interna, ela nunca te abandonou. Ela é a sua bússola. E mesmo quando você se afastou, ela continuou apontando o caminho de volta para si. Para o centro, para a essência, para aquilo que é só seu. Viver isso em voz alta pode parecer ousado, mas é também libertador. Porque ser quem você é, de verdade, é um ato de coragem silenciosa e profundamente transformadora. Então, se alguma parte de você sentiu que é hora de parar de se esconder e começar a viver com verdade, acolha esse chamado. Deixa o medo sentar ao lado, mas não no volante. E se essa mensagem te tocou de algum jeito, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que também precisa lembrar que ainda dá tempo de voltar para casa. A casa que sempre foi você.